Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à segunda aula da semana do Pedal Pro. Eu sou Maria Joana, nutricionista esportiva e especialista em ajudar ciclistas de mountain bike a melhorar o desempenho. E nesse evento eu estou mostrando um caminho para melhorar o desempenho no mountain bike em até 6 semanas com alimentação e suplementação, para não ficar mais para trás nos pedais com a sua turma, para fazer pedais de longas distâncias ou para subir no pódio nas competições. E eu estou gravando a aula de hoje aqui da cozinha, porque é daqui que vai sair um passo a passo simples para você colocar em prática e melhorar o seu desempenho. Aqui eu vou mostrar a rota da performance, isso mesmo, uma verdadeira rota para você seguir que vai elevar a sua performance. Eu vou mostrar quais são os 3 pilares dessa rota que foi seguido por mais de 3.000 ciclistas e que ajudou o Roberto, aos 48 anos, a cruzar a linha de chegada nas provas junto com ciclistas de menor idade. Eu comecei a chegar, segundo, terceiro, quarto, primeiro, e aí começou a espantar o pessoal, né? O pessoal já começa a falar, Roberto tá usando alguma coisa que não pode, alguma coisa indevida aí, porque não tem como, um cara de 49 anos chegando junto com a gente. Que ajudou também a Carlina a chegar inteira de pedais de 100 km e até mesmo a subir no pódio na sua primeira competição. Então a gente fez 125 quilômetros. Quem chegou nesse ponto foi só eu e uma outra. As outras todas subiram no apoio. Já está despertando essa vontade de querer competir, entendeu? E que ajudou o Valmor, aos 57 anos, a fazer grandes desafios. Tanto que a gente subiu para o primeiro dia a Serra do Urubici, né, que são 24 km, né, 1.500 de altimetria. Chegamos lá em cima, o pessoal, pá, mas é só isso, né? É só isso, né? Aí no outro dia tinha a Cachoeira dos Bugres, né, que também é super pesado, né? Subimos também, o terceiro dia o Corvo Branco. Subimos super bem, e daí o pessoal até comentou, né? Ah, faltam 15 km para chegar, vamos fazer um rachão na volta? Vamos. E realmente a gente puxou 15 km, assim, de um sprint, e foi muito legal. Na aula 1, eu mostrei os 6 erros que ciclistas cometem com alimentação e suplementação que os impede de evoluir e de ter resultados. Se você ainda não foi assistir, pausa agora esse vídeo e vai lá conferir, porque se você comete algum desses erros, você está perdendo tempo e dinheiro e deixando de conhecer a sua melhor performance. E eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram e enviaram comentários lá na comunidade do Facebook. E se você ainda não deixou sua pergunta ou seu comentário, ainda dá tempo. É só clicar no botão que está abaixo desse vídeo aqui para participar da comunidade. E nessa segunda aula eu vou mostrar a rota da performance, que é o meu método, que quando aplicado melhora o desempenho ou a performance em até 6 semanas. Essa aqui é a rota da performance. E essa rota é formada por 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da construção. O segundo pilar é o pilar da adaptação. E esse terceiro pilar aqui é o pilar da evolução. Pronto. Vou explicar o que é cada pilar desses. O primeiro pilar, que é o ponto de partida, que é a base, é o pilar da construção. Construção de uma base alimentar para sustentar os seus pedais e treinos. Essa construção é feita com uma estratégia de alimentação para o mountain bike, de acordo com a sua rotina de treinos ou de pedais e de acordo com a intensidade deles. É nele que temos os ajustes da alimentação diária, das necessidades diárias para cada nutriente. Primeiro a gente ajusta a quantidade de alimentos, depois os horários das refeições e em seguida a gente pensa na cereja do bolo, ou seja, nos suplementos. Então, quando nós não conseguimos fornecer tudo através dos alimentos, nós incluímos os suplementos. Ah, Nutri, mas eu já tenho uma alimentação super saudável, equilibrada, eu tenho certeza que eu já tenho esse pilar construído. Lembra quando eu contei a história do meu marido? Que eu expliquei que ele também já tinha uma alimentação saudável, mas que não era ideal para o mountain bike? Não é qualquer dieta e nem mesmo uma alimentação equilibrada que atende às necessidades do mountain bike. E o mesmo aconteceu com a Valéria, que já tinha até mesmo uma alimentação orientada por um nutricionista, mas que não contemplava as necessidades do mountain bike. E eu sempre procurei nutricionista no sentido de alimentação legal, perder peso.
perder peso, sempre foi minha preocupação, né? Inclusive quando eu comecei a pedalar. Então, não desmereço o trabalho de ninguém, né? Mas as nutricionistas, elas me orientavam no sentido de perder peso. E aí eu estava ficando cada vez mais fraca para o mountain bike. Ao ajustar a quantidade diária de carboidratos, nós garantimos que você comece cada pedal, cada treino com adequados estoques de combustíveis que serão utilizados durante o exercício para manter o ritmo até o fim. E ajustamos a quantidade de carboidrato para dias de pedais e treinos mais curtos, para dias de pedais e treinos mais longos e para os dias que você não treinar. Porque a necessidade de carboidrato em dias de pedal que durem 1 a 2 horas não é a mesma para os dias em que eles duram 3 ou 4 horas. E é diferente também para os dias que você não treina ou não pedala. É bem provável que a seguinte situação já tenha acontecido com você. Em um pedal mais curto, de 30 ou 40 quilômetros, ou em um pedal mais leve, você até se sai bem, consegue administrar o seu ritmo, mas num pedal mais longo, ou quando você tenta andar mais forte, as dificuldades aparecem. Você não consegue manter o ritmo até o fim, as pernas param de responder e você termina mais exausto ou ainda sofre com câimbras. Sabe por que isso acontece? Para pedais menores ou mais leves, o seu corpo ainda tem alguma reserva que consegue sustentar o seu desempenho. Mas como essa reserva é limitada, porque você não começa o pedal com os estoques cheios, à medida que aumenta a duração ou a intensidade, ela não é suficiente para garantir o desempenho até o fim. Quando ajustamos isso, temos vantagens para o seu desempenho e para a sua evolução, mas também protegemos a sua saúde. É comum ciclistas terem resfriados ou infecções após pedais mais longos ou provas, porque existe uma janela de imunossupressão. E o que é isso? É uma janela de tempo em que o nosso corpo fica com a imunidade mais baixa após o exercício. E a estratégia alimentar que vai fechar essa janela mais cedo e impedir que os agentes infecciosos se aproveitem dela aberta. Esse artigo fala exatamente sobre isso. Exercícios de longa duração ou mais intensos estão associados à supressão das funções do sistema imunológico, que podem aumentar o risco de contrair infecções oportunistas, como o resfriado comum e a gripe. Algumas dietas e práticas comuns de alimentação podem influenciar o estado do sistema imunológico. O outro ajuste que fazemos aqui nesse pilar é a necessidade diária de proteínas. Imagine que nossos músculos são a parede e que as proteínas são os tijolos. Garantindo a quantidade ideal de proteínas por dia, o nosso corpo tem tijolos disponíveis para reconstruir a massa muscular que está sendo quebrada constantemente no nosso corpo. Isso acontece por causa de um processo chamado de sarcopenia. Após os 30 anos, nós começamos a perder massa muscular. As mulheres após os 30 mesmo, os homens após os 40 anos. Com essa perda de massa muscular, a nossa composição corporal muda, nosso metabolismo também. Aumentar peso vai ficando mais fácil, engordar vai ficando mais fácil. Se não temos essa quantidade de proteína ajustada, o processo de perda de massa muscular se torna mais avançado e, com isso, a perda de força também. Nesse pilar da construção, nós corrigimos outros nutrientes envolvidos com o trabalho muscular e a geração de energia, como vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais atuam como se fossem sinaleiras de trânsito. Eles regulam o trânsito dos nutrientes maiores, como as proteínas e os carboidratos, para que eles sigam o fluxo organizado para cada parte do corpo onde eles precisam chegar. E agora eu vou explicar esse segundo pilar aqui da rota da performance, que é o pilar da adaptação. Nesse pilar, nós precisamos garantir a estratégia pré e pós-treino no momento certo, com alimentos ideais e em quantidades adequadas para você. A estratégia durante os pedais, treinos e provas de acordo com a duração deles. E estratégias para otimizar a sua recuperação e para combater câimbras. E por que você precisa de uma refeição pré-treino? Para normalizar a sua glicemia, para que você não comece o pedal com esses níveis baixos que faz a fadiga aparecer mais cedo.
Já a estratégia intratreino é o que garante que você sustente o ritmo, a velocidade, a intensidade até o fim, sem perder desempenho nos últimos quilômetros. E é isso que reduz o seu desgaste físico. Assim você não termina o pedal, o treino, a prova com tanto desgaste. E a refeição pós-treino vai garantir a recuperação do seu glicogênio, que será utilizado como combustível no próximo pedal ou no próximo treino, e faz o reparo das microlesões que são causadas na sua musculatura. Mas para garantir a sua plena recuperação é preciso incluir também alimentos que combatem a dor muscular tardia e que reduzem o estresse fisiológico. Então, esse pilar aqui da adaptação, ele é fundamental para te ajudar a começar cada treino ou cada pedal com boas reservas de nutrientes no corpo, para reduzir o desgaste muscular em cada treino, para combater aquelas dores musculares após pedais e para garantir uma boa recuperação. Assim você se adapta ao treinamento e consegue subir novos degraus, seja aumentando a quilometragem pedalada, seja aumentando a velocidade média ou então a intensidade. Mas existe algo necessário nos pilares aqui da rota, que é a individualidade, ou seja, para cada refeição, para cada momento desses, há uma quantidade de alimento ou de suplemento ideal para cada ciclista. A quantidade que funciona para você não é a mesma quantidade que funciona para o seu amigo de pedal. Agora nós vamos falar do terceiro pilar da rota, que é o pilar da evolução pro. Nessa etapa, é preciso seguir passos que garantem o aumento de potência, de explosão e estímulos avançados para a sua evolução ser constante, para você não estagnar. Montamos esse pilar aqui com duas chaves principais: os suplementos e com estratégias que promovem biogênese mitocondrial. Calma que eu vou explicar o que é isso. Aqui nós encaixamos suplementos que têm efeito ergogênico, ou seja, de melhora de desempenho. Suplementos que promovem aumento de força, de explosão e de resistência. E agora eu vou explicar o que são essas outras estratégias que fazem parte desse pilar, que são as estratégias de biogênese mitocondrial. Eu não sei se você já treina ou se você já treinou com orientação de um treinador. Ou é provável que você já tenha feito academia, mas eu vou explicar como é que funciona isso. Em treinos com planilha e em treinos na academia, você não segue o mesmo treino por meses ou por anos. O profissional responsável pela orientação muda o treino de tempo em tempo. Sabe para que ele faz isso? Para gerar novos estímulos no seu corpo, para tirar o corpo da zona de conforto, já que ele tentará se adaptar e assim ele para de responder aquele treino. E mesmo que você não treine com essa orientação profissional, você já faz isso naturalmente. Quando você faz pedais mais longos alguns dias da semana, quando você sai algum dia para fazer um percurso que tenha mais subidas, ao fazer isso, você já está promovendo novos estímulos para o seu corpo. E da mesma forma como se faz isso com treinamento, com alimentação também precisa ser feito. A alimentação precisa ser periodizada. Não adianta seguir a mesma alimentação ou a mesma dieta por várias semanas ou meses. Nós precisamos dar novos estímulos ao corpo com técnicas e estratégias alimentares. Imagine o seguinte: dentro dos nossos músculos existe um painel cheio de botões e de alavancas. Temos uma alavanca chamada de mitocôndria. Elas são o motor de geração de energia. Agora imagina se a gente pudesse aumentar a quantidade de motor ou o tamanho deles. Muito mais energia seria gerada durante o exercício. E esse processo é o que a gente chama de biogênese mitocondrial. E nós fazemos isso periodizando, alternando estratégias nutricionais. Agora pensa comigo, você faz isso? Você usa diferentes estratégias alimentares? É por isso que a sua evolução é lenta. É por isso que você está com desempenho estagnado. E agora você já conhece a Rota da Performance, que é o meu método, que é construída por esses três pilares: pilar da construção, da adaptação e da evolução pro. E essa rota, ela precisa ser seguida nesse sentido aqui. Ou seja, partir do pilar da construção, em seguida
fazer o pilar da adaptação e só depois a gente chega no último pilar, que é a cereja do bolo, que é a Evolução Pro. E esse método pode ser aplicado por pessoas de todas as idades. A Silvia Inácio, aos 62 anos, seguiu o meu método e hoje ela chega inteira de pedais longos. Chego de um pedal de 70 km, por exemplo, daqui 2 horas a pessoa fala assim, vamos dar um pedalzinho de novo? Eu vou de boa, sem problema nenhum. E o Sérgio Venturini, aos 62 anos, seguiu meu método, melhorou o desempenho e agora ele não fica mais para trás nos pedais. Já estou acompanhando mais aquele pessoalzinho mais galáctico, né? Não estou ficando para trás. E eu disse que você já iria sair dessa aula aprendendo um pouco sobre como usar alguns suplementos de forma correta, de forma segura para melhorar o seu desempenho. Então agora eu vou dar um exemplo de um desses passos que eu ensino no meu método. Eu já vou te dar aqui uma prova de que é possível melhorar o seu desempenho já nos próximos dias, em muito menos tempo do que 6 semanas. Você vai poder testar esse passo no seu próximo pedal, no seu próximo treino e ver os resultados aparecendo. Eu vou mostrar como utilizar um daqueles suplementos que está lá na parte verde da tabela da aula 1, que é o suco de beterraba. O suco de beterraba é fonte de nitrato, que tem um efeito vasodilatador. Quando nossos vasos sanguíneos aumentam de calibre, mais fluxo sanguíneo chega até o músculo, levando nutrientes e oxigênio que são utilizados para gerar energia durante o exercício. É necessário cerca de 200 gramas de beterraba para ter uma dose de nitrato que promova efeito. Mas como eu disse antes, o que serve para você não serve para o seu amigo ou amiga, então presta muita atenção no que eu vou ensinar aqui. 200 gramas de beterraba não será a dose ideal para todo mundo. Para ter certeza da sua quantidade ideal, você deve monitorar a sua frequência cardíaca. Prepare o suco inicialmente com 200 gramas de beterraba. Se a sua frequência cardíaca reduzir, significa que essa dose é ideal para você. Se não houver alteração na frequência cardíaca, aumente a quantidade de beterraba. Tente uns 240 gramas, por exemplo, e observe o que acontece com essa frequência cardíaca. Eu vou até dar uma palhinha agora de como preparar esse suco. O primeiro passo será pesar a beterraba numa balancinha como essa aqui. Aqui tá dando 199 gramas. Eu vou considerar que são 200 gramas de beterraba. Vou preparar o suco hoje com melancia e beterraba. Você pode utilizar qualquer fruta da sua preferência. Eu estou preparando hoje com melancia, mas pode ser com qualquer outra fruta ou suco de fruta. Vou adicionar só um pouquinho de água aqui, o volume de água, ou se você for preparar com um suco de laranja pronto, não é algo importante. Porque o que é importante não é o volume final do suco, e sim garantir a quantidade da beterraba. Então não importa se você coloca 100, 200 ml de água ou de suco. O que importa é isso aqui. E agora eu vou cortar a beterraba. Eu vou colocar com casca e tudo mesmo, porque depois a gente vai ter que passar na peneira. E por que a gente vai ter que passar na peneira? Para remover o excesso de fibra, porque se você for consumir esse suco antes do seu treino, você deve evitar excesso de fibra. Então agora vamos passar o suco na peneira. Nutri, eu posso adoçar esse suco? Sim, se você preferir, você pode adoçar o suco. Outra dúvida bem comum é, Nutri, pessoas que são diabéticas ou que são pré-diabéticas podem consumir o suco de beterraba? Sim, gente, a quantidade de carboidrato presente na beterraba é a quantidade de carboidrato que a gente encontra numa maçã. Então, da mesma forma como você não precisa ter medo de uma maçã, você não precisa ter medo da beterraba. Até porque a necessidade de carboidrato para pessoas que fazem pedais, ela é mais elevada. E a quantidade de carboidrato que tem aqui será algo irrisório. Então, está pronto o nosso suco
de beterraba. Então agora você já pode preparar o suco aí na sua casa e testar e ver os resultados já no próximo pedal ou treino. Você deve consumir o suco 90 minutos antes de começar o seu pedal ou o seu treino. E olha só o que aconteceu com ciclistas que começaram a aplicar esse passo inicial do meu método. A primeira mudança foi através da beterraba, que você ensinou, né, naquelas aulas, e aí eu comecei a fazer uso da beterraba. Já assim, com 3 dias mais ou menos que eu estava tomando, que eu comecei a fazer uso crônico. Aí eu comecei a observar a melhoria na fadiga, no meu cansaço. Na primeira ladeira, eu falei assim, o negócio tá certo. Porque eu comecei a ver que os batimentos estavam ficando bem controlados. Aí eu comecei com beterraba. A primeira vez que eu tomei o suco de beterraba, eu achei até que era mentira. Mas quando eu tomei o suco de beterraba, eu fui fazer o treino, e cadê meu batimento cardíaco subir? Na ladeira eu botava força e pedalava e nada do batimento subir. Eu disse, rapaz, nem que o suco de beterraba faz o efeito mesmo. Então agora você já sabe quais são os 3 pilares da rota da performance. Já sabe também que para que essa rota funcione é importante respeitar a individualidade, ou seja, ajustar as quantidades ideais de cada alimento, nutriente ou suplemento para que funcione para você. E eu te dei um primeiro passo do meu método para você aplicar em você mesmo, já respeitando aí esses pilares, respeitando a individualidade do método também. E eu recebi mensagens de pessoas perguntando se eu não tenho um programa mais completo com todo o meu método. E sim, eu tenho um programa onde cada um desses pilares é explicado mais a fundo, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Agora eu quero que você também tenha resultados como esses que você está vendo aqui. E para isso, você só precisa aplicar o que eu estou mostrando na aula. E não esquece de mandar sua dúvida lá na comunidade do Facebook. Essa comunidade não é só um lugar para você enviar dúvidas, ela foi criada porque eu acredito muito naquela frase que diz: se quer ir devagar, vá sozinho. Se quer ir rápido, vá acompanhado. Lá você vai encontrar outros ciclistas com as mesmas dificuldades e objetivos. E eu sei que muitos têm histórias para inspirar você e eu tenho certeza que a sua história também pode inspirar alguém. Então clica aqui no botão abaixo desse vídeo, participa da comunidade. E nessa aula eu mostrei quais são os 3 pilares da rota da performance, que é o passo a passo que, quando aplicado, melhora o desempenho em até 6 semanas, com alimentação e suplementação. No próximo vídeo, eu vou mostrar mais um passo do meu método que vai mudar a sua visão sobre suplementos. Subidas é a sua dificuldade? Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou mostrar como vencer as subidas utilizando um suplemento que custa menos de R$5. E depois dessa aula, você vai receber a atividade para responder e participar do sorteio do kit de suplementos no valor de R$200. Ah, e não esquece de enviar sua dúvida ou comentário sobre a aula lá na comunidade. O botão para entrar na comunidade está aqui, abaixo desse vídeo.